Boa tarde, pessoal. Então, vamos retomar o nosso trabalho, certo? Por aqui, ok? Em virtude aí dessa pandemia do coronavírus, nós vamos, pelo menos aí mais, no mínimo 2 semanas, estar nos encontrando por aqui. Estarmos nos encontrando por aqui, certo? O que acontece, pessoal? A, essa 1 semana e meia, 2 semanas na verdade, né, que a gente tem de gap, a gente tira rápido, é rápido a gente tirar esse gap aqui pelas videoaulas, certo? Inclusive é uma estratégia de reposição de aula que nós já temos, né, que conforme eu falei para vocês nas primeiras aulas, ok? Então, hoje a gente vai finalizar o capítulo de CLP que nós estávamos estudando na última aula, correto? Inclusive, vocês têm uma atividade, uma pesquisa sobre as aplicações de CLP que vocês ficaram de entregar, que era para entregar na aula posterior, certo? Que aí acabou não havendo esta aula. Mas aí vocês mantenham o trabalho, certo? A única diferença é que vocês não vão fazer a defesa, certo? Da aplicação. Porém, vocês têm que manter no trabalho, certo? A pesquisa da aplicação, certo? Mantenham as equipes e me entreguem. Quando o professor que nós devemos entregar? Então, vocês já estão com esse trabalho aí há pelo menos 2 semanas, então era para vocês entregarem alguns dias depois, certo? Então, façam o upload já na segunda-feira, tá ok? Segunda-feira já me entreguem esse trabalho. Segunda-feira agora, 6/4, ok? Façam o upload aonde, professor? Façam na nossa página do Google Classroom, ok? O que nós vamos fazer, pessoal? Toda quinta-feira eu vou abrir um chat, ok? No horário da nossa aula, certo? E aí vocês fiquem à vontade para entrar nesse chat, ok? E tirar qualquer dúvida. Professor, e se eu tiver dúvida antes disso, queiram tirar com o senhor, aí você pode entrar na sala de aula, certo? Pode passar um WhatsApp para mim, sem problema. Vocês têm o meu WhatsApp via representante de turma, ok? Então, nós temos nossos canais de comunicação. Certo, pessoal? Então, retomando aqui a nossa aula. Ops, vamos ver aqui. Vamos retomar de onde nós paramos. Então, nós vimos na última aula os conceitos de CLP, certo? Então, estamos utilizando aqui o mesmo material aqui, com a participação, a ajuda aí da professora Fabrícia, né? Vimos os conceitos, o que são, certo? A definição dos CLPs, ok? Essa parte de histórico aqui a gente deu uma pulada, que a gente disse que já tínhamos conversado sobre o histórico do CLP, certo? Vimos algumas funcionalidades dele. Deixamos para vocês, certo? Trabalharem os tipos de aplicação, ok? Vantagens e desvantagens, certo? E vamos aqui retomar em princípios de funcionamento. Então, nós vimos que o CLP, ainda vimos na aula passada, que ele pode funcionar de uma maneira sequencial, ok? Fazendo sequencialmente, ou seja, faz o ciclo sequência a sequência, ou seja, ele tem o início, verifica todos os estados da entrada do sistema, certo? Transfere os dados para a memória, compara o programa lá com o usuário, certo? E faz as atualizações das entradas e saídas, certo? Então, ou seja, ele pode funcionar, o funcionamento sequencial. Ou então,
ou seja, o tempo total para realizar o ciclo é denominado clock, ou seja, esse funcionamento clock a clock, ou seja, então, esse tempo total para realizar cada ciclo desse, verificação de entrada, transferência de dados para a memória, certo? Comparação com as diversas interfaces de usuário, certo? E as atualizações de entrada e saída, existe um tempo para isso, um determinado período, e esse período é denominado tempo de clock, ok? E esse princípio de funcionamento é exatamente isso. Então, ou seja, ele funciona, né? Ou seja, cada clock desse, cada etapa, funciona através de instruções. As instruções de usuário, as instruções que estão no código ladder, no código dele. Okay? Essas instruções, elas são imputadas na entrada, certo? E elas são respondidas na saída, conforme a usabilidade, ou seja, o tipo de aplicação para aquela determinada automação, ok? O CLP ele é dividido em CPU, lembrando que o CLP ele funciona como um computador, como uma CPU, certo? Que ele tem entradas, processamento e saídas, certo? No processamento deles, então, ele tem um processador, e tem memória, e tem periféricos de entrada e saída. Então, ele tem a CPU, que é o cérebro dele, ou seja, é onde está toda a parte lógica dele, certo? A comunicação dele externa são as cons, ok? Que pode ser com 1, com 2, certo? São as portas seriais ou as portas com. Os dispositivos de entrada e saída, certo? Que são cartões, certo? Existem barramentos de expansão, né? Se eu quiser fazer para projetos de expansão de aplicações desse CLP, certo? Obviamente ele precisa ser alimentado, então ele tem a fonte de alimentação dele, que é a alimentação externa, ok? Dele, certo? Então, basicamente, então, o CLP ele tem os cartões I/O, que são os cartões de entrada e saída, as portas cons. Os mais modernos têm portas USB também, certo, pessoal? E eu posso fazer expansões no CLP, conforme nós vimos, né, na aula passada, que existem projetos, né, que é onde eu posso fazer expansões de CLP, certo? Ou expansões dentro do próprio CLP, ok? Ou seja, que fazer vários CLPs novos, ou então dentro do próprio CLP, ok? No caso de um CLP, de um único CLP, também eu posso fazer expansões nele. Que tipo de expansões? Outras portas I/O, ou então cartões com portas com, ou portas USB, certo? De acordo com a necessidade de usabilidade desse CLP. Ok, jovens? Então, continuando aqui, essa é a estrutura básica dele, nós já vimos isso na aula passada, então ele tem uma entrada, a unidade de processamento e as saídas, certo? Então, ou seja, aqui ele tem a entrada, certo? O processamento e as atualizações de saída, certo? Que são retroalimentadas com a entrada, certo? Então, geralmente são circuitos fechados. Lembra o que é um circuito fechado? Certo? O circuito fechado é aquele circuito que a sua entrada, ok? Vai depender da saída, ou então a saída vai depender da entrada, certo? É um circuito de sempre, ou seja, todo circuito, toda automação controlada com CLP, a gente está trabalhando em circuitos de malhas fechadas. Então não esqueçam disso aqui. É uma chave importante aqui, para guardar no coraçãozinho de vocês. Então, circuito de malha entrada, malha fechada. Então, os circuitos controlados por CLP, eles são obrigatoriamente circuitos de malha fechada, certo? Então, ainda essa estrutura básica, então, hardware básico, né, de computador, então, ou seja, eu tenho entradas, input de dados, as saídas, que são as respostas, né?
a fonte de alimentação externa, ok? E esse processamento, essa unidade central de processamento aqui, o que é que ele tem? Como nós falamos anteriormente, tem um processador, tem uma memória, certo? Que é a memória que vai gerenciar, certo? Esse processamento, e tem os barramentos, certo? Professor, esses barramentos aqui são os dados, endereços e controles, entendeu? Então, os barramentos aqui, na verdade, são as I/Os, são as portas cons, são as portas USBs aqui na extensão dele. Certo, galera? Basicamente, pessoal, eu ia apontar para cá aqui para trás. Basicamente, pessoal, a arquitetura dele é fonte de alimentação, ok? Unidade central de processamento, certo? As memórias RAMs, que são as memórias voláteis, e as não voláteis. Professor, como assim memórias voláteis e não voláteis? Pessoal, o que são as memórias voláteis? As memórias voláteis são as memórias RAMs, ou seja, são as memórias de processamento mesmo, que é aquela memória de ativação, certo? Ou seja, como ele funciona como um computador, certo? Então, quando nós estamos fazendo uma determinada ação, certo? Então, a memória RAM, ela só faz endereçar para o endereço de memória, certo? Aquela determinada ação, certo? Então, para eu salvar ou para eu perpetuar, na verdade, aquela ação, eu preciso de uma memória não volátil, que é o HD, certo? Que é o HD, que é uma memória não necessariamente HD, que é um SSD, certo? Ou eu posso salvar ali num servidor, certo? Salvar na nuvem, ok? Um servidor local, então um servidor web, um servidor na nuvem, certo? Então, ele tem memória volátil e não volátil porque ele é um computador, ele tem uma CPU, certo? Então, a arquitetura, além da fonte de alimentação, da unidade central de processamento, tem as memórias, certo? Que são a memória RAM. Aqui, memória não volátil, a gente está falando de RAM. E memória não volátil, a gente está falando de HD, certo? De SSD, de servidor físico, ou servidor em nuvem, correto? Ou seja, redes industriais, certo? Redes industriais. Então, o CLP, na verdade, está ligado a uma rede industrial, que inclusive é o nosso próximo capítulo, quando a gente vai... até aqui, na verdade, a gente está fazendo uma pré-introdução do nosso curso, mas a partir de redes industriais a gente vai realmente mergulhar aqui já começar a mergulhar na robótica, certo? E ele tem entradas e saídas, certo? Essas entradas e saídas elas podem ser digitais e podem ser analógicas, ok? E a programação, o terminal de programação, que aí é um interfaceamento homem-máquina, ok? Que aí a gente vai ver mais à frente que o CLP ele tem um terminal, ele tem um modo de programação e um modo de operação. O modo de programação é aonde, certo? É um modo onde eu estou fazendo a interface, eu estou programando o meu CLP, ok? E aí eu programei, eu finalizei meu programa, eu coloco em execução, certo? Ou seja, aonde a automação ele vai trabalhar, ele vai gerenciar de maneira autônoma o meu sistema, o meu processo que está sendo automatizado, ok? Bom, pessoal, fontes de alimentação, certo? Dentro da arquitetura, fontes de alimentação. A fonte de alimentação a função básica de uma fonte, o que é? É um source, ou seja, fornecer a energia para que o CLP possa operar, ok? De onde é que vem essa fonte? Ela vem da rede, ok? Ela vem da rede. Aí existe uma source interna ao controlador, que é a LDC, ok? Que é uma bateria, certo? E tem a sink, que é a externa a esse CLP, certo? A alimentação da rede, pessoal, a alimentação da rede, que é a sink, ela pode ser 110
ou 220, certo? E geralmente a source, que é a alimentação interna, certo? Que é a alimentação DC, ela é 24, certo? 24, de maneira geral. Alguns CLPs trabalham a 12 volts, mas a grande maioria, pessoal, a grande maioria no mercado trabalha a 24 volts. Ok, pessoal? Então, isso aqui é importante aqui, essa diferenciação. Então, a fonte de energia, as fontes de alimentação, a externa que vem da rede, ela é a fonte SYNC, ok? Que elas são 110 a 220, que são as fontes da rede, certo? E a source, que é interna, ela é geralmente 24 volts DC, ok? Perfeito? Ainda de alimentação, ok? O CLP ele possui uma bateria interna, como nós já vimos, que mantém as informações gravadas durante algum tempo, certo? Em caso de falta de energia. É como se fosse aqui como se fosse aqui basicamente realmente um no break, ok? Mas na verdade é uma fonte interna mesmo. Ela tem uma certa autonomia, que isso varia de modelo de CLP para CLP, ok? Existe uma conversão de AC para DC internamente, ou seja, quando ele vem da rede, ele é AC, certo? É alternada, certo? Internamente há uma conversão DC, ok? E aí são as várias tensões aqui, né? Então, existem alimentações de 5 volts, certo? Para alimentar alguns circuitos eletrônicos, certo? De 12 ou 24 para alimentar as entradas e saídas, como nós falamos. E, geralmente, certo? É 24 volts, ok? Geralmente é 24 volts, certo? E 110 volts, certo? Para as saídas e relés, ok? E baterias, ok? Aí 110 volts aqui, na verdade, já é rede, ok? 110 ou 220, dependendo aqui da alimentação. Pode ser, lembrando que 110 é para uma rede monofásica e 220 para uma rede bifásica ou trifásica, na verdade, trifásica 360, certo? Como a gente está falando de automação industrial, geralmente os nossos CLPs eles vão ser alimentados em 220 volts, certo, pessoal? E aí, trabalhando aqui a nossa arquitetura, certo? Nós vamos aqui a unidade central de processamento. Okay? A unidade central de processamento, ela é responsável pela transformação, pela manipulação, pelo processamento das informações. Então, eu recebo uma informação, ok? Eu recebo uma informação na entrada, certo? E aí eu vou processar a minha informação. Professor, que manipulação, que processamento é esse? De acordo com a aplicação demandada para aquela determinada automação. Certo, pessoal? Então, basicamente, aqui eu tenho a memória principal, que é RAM, ok? Certo? Através de barramentos, certo? Internos, como um computador, lembrando que eu estou falando aqui de unidade central de processamento e que ele funciona como um computador. Lembra que nós falamos lá na nossa última aula presencial? Então, eu tenho uma unidade central, de controle, uma unidade de controle, certo? Ela tem uma unidade lógica aritmética aqui dentro da unidade central de processamento, né, da CPU, certo? A ULA, que é a unidade lógica aritmética, na verdade, ela é a parte da CPU que é responsável por toda a lógica aritmética do processamento, ok? E ela tem os registradores, que são basicamente as alocações de memória, que são de acordo com cada processamento, com cada lógicazinha determinada, com cada lógica determinada, certo? Ela vai para um determinado endereço de memória, ou seja, ela vai ser registrada, certo? Em seu endereço de memória. E aí, professor, quantos endereços de memória são? Existem milhares de endereços de memória. Lembra que nós falamos? São milhares, centenas de milhares de endereços de memória. Ok? Certinho, pessoal?
As CPUs mais comuns nos CLPs, elas são Intel, Motorola, Zilog e a PIC, ok? E PIC. Aqui PIC 16, 16, da família 16, 1686, 1687, 1688, ok? Aqui a gente está falando realmente do microcontrolador PIC mesmo, certo? Ok, galera? Lembrando que, como eu falei para vocês, aquela automação que foi mostrada para vocês, né, daquele parafusamento, ele não é controlado efetivamente, necessariamente por um CLP. Ele é controlado ali por um PIC, né, por cartões de PIC, por cartões de microcontroladores, certo? Como eu falei para vocês, né, ao longo desse ano, a gente vai conseguir fazer uma visita na fábrica, aí eu mostro para vocês ali essa caixa de controle, certo? E aí lembra que nós falamos de memória, ok? Lembra que nós falamos de memórias voláteis e não voláteis, certo? Dentro da arquitetura. Então, nós temos aqui a memória EPROM, que é uma memória programável, certo? Essa memória é uma memória não volátil, certo? É memória, ou seja, EPROM significa basicamente memória do programador monitor, certo? Traduzindo aqui, ela é responsável pelo sistema operacional, certo? Então, ela gerencia o sistema operacional, ela starta o CLP e ela determina as sequências de operação e quais drivers ou seja, quais saídas e entradas vão ser utilizadas pelo CLP, certo? E ela não está acessível ao usuário, ok? Então, memória EPROM. Então, eu tenho uma EPROM ali, certo? A memória do usuário, ele vai armazenar, ele armazena, ou seja, eu tenho o programa do usuário, aquilo que foi programado, aquilo que foi definido como programação da automação, certo? As configurações dos dados, quais são os dados que vão ser acessíveis à minha automação, certo? Quais são os dados de entrada e saída, quais são exatamente os pontos, as portas de entrada e saída que vão ser acessíveis e os buffers de comunicação. Quais são os pontos de comunicação entre que placas, que barramentos, quais são os cartões de I/O que eu vou acessar. Então, isso aqui é programável, é a parte da memória que é programável ao usuário. Aonde é que eu determino isso, professor? No momento que eu estou programando. Quando eu estou efetivando ali a programação do meu ladder, certo? No CLP, é ali que eu estou fazendo toda essa definição. Ok, galera? E aí aqui eu tenho, seguindo a minha arquitetura, certo? As entradas e saídas. E elas podem ser analógicas, certo? E digitais. Então, eu tenho entradas digitais e entradas analógicas. Entradas e saídas analógicas. Por exemplo, medição, certo? Controle de temperatura. Temperatura, certo? Temperatura é uma variável, certo? Analógica. Então, a temperatura ela é um sinal analógico. Certo? Tensão é um sinal analógico, é uma entrada analógica, certo? Aí, por exemplo, pessoal, aqui, pressão, certo? Por exemplo, pressão ao longo do tempo. Pressão é uma variável digital, por exemplo, eu digitalizo, certo? Apesar da temperatura que eu posso, mas a pressão é 1 ou 0, ela tem ou não tem pressão, por exemplo, ela está presente ou não está presente. A temperatura é uma variável analógica porque eu recebo ela analógica, certo? E a saída dela também tem que ser analógica na medição dela, ok?
Então, ou seja, então eu tenho entradas e saídas digitais, entradas e saídas analógicas, certo? Aí vamos lá. Entradas. Entradas. O que são entradas, basicamente? Então, é o local da CPU, o que é o local da CPU, onde são buscadas as informações, certo, do processo a ser comandado. Essas informações, elas podem aparecer de diversos dispositivos, como medidores de temperatura, de vazão de pressão, etc., como nós já vimos, ok? Então, o que é uma entrada? Um termômetro, por exemplo. Um termômetro é uma entrada, ok? Então, eu ponho um termômetro, então eu ponho ali um capturador, certo? Um termopar ligado ao termômetro, e esse termopar ele vai ser espetado ali numa porta COM, por exemplo, ou numa porta USB, certo? Ou numa porta serial do meu CLP. Isso é uma entrada, ok? Elas podem ser divididas em digital, por exemplo, temperatura correta, e analógica, valor da temperatura, certo? Então, eu posso ter uma saída digital, a temperatura correta ali, tá? Ou seja, se a temperatura, o que significa? Eu tenho um range de temperatura que funciona, por exemplo, até 25 graus, ou então de 20 e 25, certo? Tá dentro do range, sim ou não? Analógico, ok? Ou então o valor exato da temperatura, aí a range é digital, perdão. O valor exato da temperatura, 25, 22, 23,5. Quem é que me dá isso? É a saída analógica, correto? Entendido a diferença? Ou seja, saída digital. Está dentro do range ou não está? Ou está correto ou não? 1 ou 0, certo? E a saída analógica, valor exato da temperatura, 23,25 graus Celsius, ok? Então, isso daí quem me dá é o analógico, certo? Essa precisão, ok? Porque aí eu tenho que recebo ela analógica, lembrando que a temperatura ela é uma grandeza analógica, certo? Faça a conversão digital analógica para fazer analógica digital para fazer o processamento, certo? Então, e aí se eu preciso ter na saída a resposta da temperatura exata, então eu faço a reconversão digital analógica, ok? Entradas digitais, certo? Temos entradas digitais. Entradas digitais. As entradas digitais convertem os elementos do sistema em bits. Lembra que nós vimos? Bits. O que é bits? Ou 0 ou 1. Ok? Bits, certo? Então tá aqui, ó. Bits. Ou é 0 ou é 1. Certo? Existem entradas digitais de dois tipos, com alimentação interna e externa, certo? Então, a alimentação ela pode ser externa ou interna. E aqui, lembrando que no caso da externa, ela recebe a analógica, precisa haver uma conversão analógica digital, certo? E aí eu trabalho com ela digital, ok? Se no caso aqui, por exemplo, eu precisar o meu sistema pedir uma resposta exata, então, ou seja, uma resposta analógica, há a reconversão digital para analógica, ok? E, como nós já vimos, ela possui apenas dois estados. Dois estados, ou 0 ou 1. Um. Se for 1, um, é o estado ligado. Se for 0, é o estado desligado, ok? Então, a digital ela tem dois estados, certo? Ou ligado, nível alto, 1, certo? Ou desligado, certo? Nível baixo, 0. Ok? Essas entradas digitais, elas trabalham em diferentes níveis de corrente, ok? Ela pode ser corrente contínua ou corrente alternada. A corrente alternada é a corrente que vem da rede, como nós já falamos, que é 110 ou 220, ok? Alternado. Ou ela pode ser contínua, que é o 24, certo? Ou existe, inclusive, o 110 contínuo, que é a conversão direta aqui, né? É feita aqui uma conversão direta de 110 de alternada para contínuo. Mas internamente, basicamente, o funcionamento do CLP ele é 24 volts e tem o funcionamento aqui a transistor, ok? Esse funcionamento a transistor que é o TTL, certo? O que é esse TTL aqui? Então, que é
é a lógica de transistor-transistor, ok? É a lógica transistor-transistor. Ou seja, que é uma lógica de transistor, ok? Que vai controlar, certo? Controlar a tensão, certo? A tensão de entrada, ok? A um determinado nível que eu quero chegar. Quanto é que é? 24, certo? Aqui, na verdade, com essa lógica transistor, mesmo sendo DC, eu consigo ter aqui uma precisão um pouco maior. Eu preciso de, por exemplo, exatamente 24,5 volts DC. Então, eu uso a lógica transistor que ele me dá essa precisão. Ok, pessoal? E aí eu tenho entradas digitais com alimentação interna. Então, são onde os CLPs fornecem uma tensão de alimentação que deve passar pelo elemento de processo e retornar à saída. Ou seja, ele passa pela fonte, eu tenho uma fonte que é o elemento de processo e retorna à saída, certo? Lembrando que ele pode ser, o contato pode estar fechado. Se o contato estiver fechado, certo? Então ele passa aqui na fonte, ele passa pelo elemento e vem para a entrada. Okay? Então ele vem daqui, olha. Se tiver fechado é 1, nível alto, então ele chega aqui na entrada, certo? Se ele tiver aberto, é 0, não chega na entrada. Então ele está ligado ou desligado. Então para ele estar, ele vem exatamente aqui do elemento fonte e vem diretamente para a entrada, certo? Então, ou seja, para ele chegar aqui na entrada, o contato tem que estar fechado, certo? Então, para o contato estar fechado, na lógica digital, certo? É 1, ok? Contato aberto é 0. Por que 0? Porque não vai chegar, eu não vou ter sinal nenhum aqui, ok? Entendido, pessoal? E, da mesma forma, a lógica digital com alimentação externa. Vejam aqui que eu tenho uma alimentação interna, ou seja, internamente aqui no CLP, certo? E aí eu tenho com a fonte externa. A fonte externa funciona da mesma maneira. Então, a fonte aqui ela é externa, DC, certo? Se o circuito estiver fechado, a alimentação chega aqui na entrada, 1, ok? Então, tá ligado, perfeito? Se a chave estiver aberta, contato aberto é 0, ou seja, está desligado. Ou seja, 1 ligado, eu chego aqui no meu CLP, 0 desligado, eu não chego no CLP, ok? E aí eu tenho as entradas analógicas. Então, entradas digitais é 1 e 0, certo? Contato aberto, 1, contato aberto, 0, contato fechado, 1, ok? E aí eu tenho aqui as entradas analógicas. Entradas analógicas, elas podem ter infinitos estados dentro de uma faixa determinada, certo? Um valor contínuo no tempo, infinitos estados, pessoal. Então, há uma necessidade de conversão analógica digital. Na verdade, pessoal, eu preciso obrigatoriamente ter essa conversão analógica digital, porque na verdade o CLP ele tem que estar ligado ou desligado, ok? E como a entrada analógica ela é contínua no tempo, eu não consigo definir o estado exatamente ligado ou desligado, porque eu tenho variações na minha rede, ok? Então, por isso, é uma necessidade, certo? A conversão analógica para digital, certo? Porém, as entradas analógicas, elas são essenciais para algumas medições, como, por exemplo, temperatura, certo? Existem uma grande gama de sinais de entradas padronizadas, como tensão, temperatura, corrente, certo? Por exemplo, tensão, 12,5 milivolts, certo? 50 milivolts, 500 milivolts, certo? Então, essa precisão, essa exatidão quem me dá é a leitura analógica, ok? No caso da corrente, 0 a 20 miliamperes, 4 a 20 miliamperes,
ok? Então, ou seja, essa medição, no valor exato, eu consigo na medição analógica, ok? Se está ligado ou desligado, ou seja, 1 e 0 é a medição e a alimentação digital, certo? Então, as entradas analógicas, medições lineares, certo? Por exemplo, medidor de vazão, ok? Conversor, eu tenho o medidor de vazão, então eu tenho uma variação ao longo do tempo, certo? Para eu manter essa linearidade da minha leitura, eu preciso fazer a conversão analógica digital, ok? Preciso fazer a conversão analógica digital. E existem conversores de 3 bits, de 10 bits, certo? Professor, qual é essa diferença aqui? A diferença que vai dar aqui 3 bits ou 10 bits é a precisão na medição, ok? A gente vai entrar em detalhes nisso aí ao longo do curso, com certeza, certo? E, pessoal, existem também as saídas digitais e as saídas analógicas, certo? Com basicamente o mesmo raciocínio, ok? Bom, todo CLP, todo e qualquer CLP, ele tem um conversor analógico digital, certo? Onde nós temos aqui o diagrama em blocos, certo? Basicamente, pessoal, a amostragem, a digitalização, ela é dividida em amostragem, certo? Quantificação e codificação, certo? E aí, depois da codificação, é feita a interface, certo? A amostragem, basicamente, aonde eu quebro o sinal em pequenas amostras, ok? Eu tenho aqui um pequeno exemplo aqui. Então, ou seja, a minha amostragem é onde eu tenho um sinal analógico e eu quebro esse sinal em pequenas amostras. Certo? Aqui, ó. Então, eu quebro esse sinal em amostra. Eu pego e quebro esse sinal aqui. É o algoritmo que faz isso dentro do CLP, ele quebra o sinal em amostragens, certo? Dentro do tempo, certo? Então, aí quando eu quebro o meu sinal em amostragens, eu já congelei o meu sinal. Estou naquele ponto ali, tá congelado. E a quantificação, na verdade, ele faz uma aproximação do valor amostrado, ok? Então, ele quantifica, ele faz ali ele faz ali a quantificação, ou seja, eu tenho o sinal, eu tenho as amostras, e as amostras ali quantificadas ao longo do tempo, certo? Certo? Então, eu tenho aqui basicamente as amostras, certo? E a quantificação. A amostragem, pessoal, na verdade, ele vai determinar. Eu tenho aqui um resumo bem interessante aqui. A amostragem, ela vai definir, na verdade, os valores, certo? Os valores. Okay? Então, é o valor exato, certo? 5, 10, 1, 2, ok? E a quantificação, ela vai definir a amplitude, ou seja, a quantificação, ou seja, eu congelei aqui nesse ponto do gráfico, certo? De quantificação, então isso aqui é 1. Né? A minha amostragem está aqui. Está nesse ponto, então, ok, isso aqui pode 5, ok? Quantificou aqui 3, congelou aqui 2, entenderam? Então, basicamente essa é a diferença. Também essa digitalização, tem um capítulo lá na frente que a gente vai detalhar bem, certo? E aí eu tirei as minhas amostragens, quantifiquei, ou seja, dei o valor, certo? O valor, tá bem aqui, ó. E eu faço a codificação. O que é a codificação? É a digitalização em si, ou seja, é a binarização, certo? Quantificação, é a conversão do valor amostrado em código específico, em código binário, ok? Ou seja, é 5, mas quanto é que 5 vale em binário, certo? É 5, quanto é que 5 vale em binário? É 3, quanto é que 3 vale em binário? Então, isso aqui é
codificação, ou seja, a codificação é a binarização em si. Ou seja, aí é a efetiva transformação, certo? De um valor analógico, ele que é contínuo, que é 25, 35, 37,5 graus, por exemplo, em valor binário, certo? E aí depois vem a interface, que a interface, na verdade, é a conversão ali série, paralelo, ou paralelo série, de acordo com a entrada. Eu vou entrar numa COM? Ele vai entrar numa COM. A porta de entrada dele é uma COM. Então ele tem que ser paralelo, certo? Então não, é uma I/O serial, então ele vai para serial. Enfim, então essa aqui, na verdade, é a interface de utilização, ok? De acordo com a porta efetiva de entrada, com a interface dele, certo? Como assim, professor? Então está bem aqui, ó. Funciona exatamente aqui. Se eu vou utilizar uma com então com esse com é paralelo, tá? Mas eu tenho aqui uma I/O serial, então aí ele converte para interface serial. Mas é uma USB, aí ele converte para USB, que é USB, tem USB serial e paralelo, certo? Ou LED, de acordo com a interface. Na verdade, como ele está falando aqui, é o interfaceamento, certo? De acordo com a arquitetura da porta. Ok, pessoal? De uma maneira geral, falando de diagrama em blocos, certo? A conversão lógica digital, eu tenho amostragem, quantificação, codificação, que é a binarização, e o interfaceamento. Certo? Muito fácil isso, muito fácil, professor. Professor, eu pensei que fosse mais difícil. É fácil. Vamos lá. E aí eu tenho terminais de programação. Vamos ver aqui nossa arquitetura. Bem aqui, que bonito, pessoal. Seguindo aqui a nossa arquitetura, certo? Imagem, a buffer de comunicação, que são, na verdade, não, é bem aqui que eu quero, tá? Perdão, pessoal. Cadê? Tá aqui. Terminais de programação. Finalmente está terminais de programação. Vamos lá. Terminal de programação. Que é a programação em si, ok? São computadores ou terminais que permitem o quê? Permitem o autodiagnóstico. Eu tenho algum problema, eu preciso, né, na verdade, achar uma solução, ou então diagnosticar qualquer tipo de problema, ou então identificar aonde é uma ação específica do meu sistema de automação, certo? Então, o terminal de programação ele vai me permitir isso, né? Então, eu vou lá, plugo o meu notebook, certo? A entrada do CLP e faço esse autodiagnóstico, certo? Eu posso fazer aqui alterações online do meu programa, certo? Eu posso fazer a programação de instruções, eu posso fazer um monitoramento, como nós já falamos, eu posso gravar e apagar dados da memória do usuário, certo? Ou seja, na verdade, o terminal de programação aí aqui é a interface homem, certo? CLP, interface homem-máquina, ok? Que também é um assunto que a gente vai estudar a fundo, a interface homem-máquina, ok? E aí eu tenho vários módulos de entrada e saída, certo? Então eu tenho módulos que eu posso acoplar, certo? No meu CLP, entrada e saída, ok? Então, quais são esses módulos de saída, por exemplo? Através da saída, o CLP age sobre o processo de controle, ok? Ele age sob o seu controle. A saída, lembrando que como ele é um circuito fechado, a saída ela vai ter um gatilho ali na entrada, certo? Então ele entrou de acordo com a instrução de entrada, certo? Eu faço o meu processamento e eu tenho a saída, ok?
mas eu tenho a minha saída, certo? De acordo com o dado que deu a entrada. Ele tem que estar linkado com a minha entrada, essa saída, certo? Então, existem saídas digitais que fornecem comandos do tipo ligado e desligado, certo? Eu tenho as saídas analógicas, que fornecem um sinal de tensão, ou corrente, ou temperatura, ou qualquer variação contínua para acionar, por exemplo, válvulas, é, conversores e outros equipamentos, certo? E eu tenho as saídas digitais, as saídas digitais, sabe, que são relés, certo? Saída digital, a triac, que são transistores, ok? Aí eu tenho módulos digitais complexos, que são os transistores, por exemplo, ok? Sempre com uma alimentação, certo? E controlados com um atuador. Lembrando que o atuador, certo? É ele que vai efetivamente atuar, né? Abrir ou fechar a válvula, abrir, acionar ou desacionar um sensor, enfim, certo? Então são essas as saídas digitais. E os módulos de entrada? Os módulos de entrada também eles podem ser analógicos ou digitais. Os módulos de entradas digitais, eles recebem sinais de sensores, chaves, botoeiras, certo? E outros equipamentos que fornecem informações ligadas ou desligadas. Lembrando que são entradas digitais. E as entradas analógicas são sinais que recebem tensão, ou corrente, ou variação contínua, ou temperatura, certo? A temperatura é vinda de um termômetro, a partir de um termopar, dentro de uma faixa com significado especificado, certo? Este módulo condiciona o sinal de entrada e o torna disponível para o processador, ok? Lembrando que aqui, na verdade, quando essa disponibilidade do operador para o processador, obrigatoriamente nós temos uma transformação analógica digital, certo? E aí, pessoal, terminais de programação. Terminais de programação são os terminais efetivamente de programação, são os IHMs, ok? Interface Homem-Máquinas, certo? Então, este bloco, que são os terminais de programação, ele fornece o meio físico e os protocolos para que o CLP se comunique com outros equipamentos e sistemas integrantes, ok? Para ter a automação integrada como um todo, certo? Esses sistemas de controle atuais, os sistemas de controle atuais, certo? Eles prevêem a integração com diversos dispositivos, certo? Que podem incluir outros CLPs, certo? Computadores, interface homem-máquinas, que são as IHMs externas, sensores e atuadores inteligentes, certo? Data loggers, tudo isso ligado a uma rede industrial. Lembrando que o nosso próximo capítulo são as redes industriais para automação, ok, pessoal? Então, ou seja, hoje as redes industriais são importantíssimas, lembrando que as redes industriais elas vão estar conectadas a um servidor. Hoje esse servidor ele pode ser na nuvem, certo? E essa nuvem, certo? Ela vai proporcionar o que? Ela vai proporcionar o uso da IoT nos sistemas inteligentes, nos sistemas automatizados, certo? Que vai proporcionar o advento da indústria 4.0, que aí a gente vai ter uma grande gama de informação de cada atuador, de cada servomecanismo, certo? Que pode gerar um grande Big Data, ok? Esses terminais de programação, eles podem ser PCs, certo? Que permitem, ou PCs ou terminais, certo? Que permitem autodiagnósticos, alterações, programação, instruções e a monitoração do sistema. Certo, pessoal? Então, a programação ela pode ser por cabo, ela pode ser via rede industrial complexa e hoje ela pode ser online, como nós acabamos de dizer, online, certo? Remota, ok? Ok, pessoal?
Então, pessoal, o CLP ele tem um modo de operação, certo? Ele tem um modo de programação, tá bem aqui, um modo de operação de programação ou execução, ok? O modo de programação é o prog ou prog, né? Esse modo de programação, na verdade, é quando eu faço a programação. Ela pode ser offline ou ela pode ser online, como nós acabamos de dizer. Aqui no material está offline, mas eu posso programar ele online, certo? E aí eu faço a minha programação, determino as funções de cada atuador, de cada sensor, certo? E aí eu faço o download, que é a transferência do programa, certo? Para o CLP, e aí ele entra em modo de execução, certo? Que é o modo run, é onde ele executa autonomamente a automação, certo? Então ali ele roda sozinho, o modo de execução ele vai rodar sozinho, que aí ele faz aqueles modos lá que nós já vimos, o ciclo de varredura, inicialização, certo? Leitura das entradas e saídas, certo? Cheque do programa, certo? E atualização das saídas de acordo com aquilo que foi dado na entrada, certo? E quem é que vai dar essa entrada para o CLP, que já está inicializado, certo? São os sensores, são os atuadores, ok? E aí eles vão dar o comando para o CLP, opa, CLP, então tem uma programação aqui. O CLP vai fazer a leitura da programação, certo? Vai acionar o programa e vai dar a resposta na saída. Então, ou seja, só basicamente isso. O que é acionado são as portas de entrada e saída, certo? Então, ou seja, nesse processo, a leitura das entradas, certo? Coleta de dados, certo? E aí aqui eu tenho atuado ou não atuado, os bits 1 e 0. Ok, pessoal? E aí existem os vários controles de modo de automação de execução, de acordo com aquilo que o CLP foi programado. Certo, pessoal? Tranquilo? E aí que nós temos aqui alguns exemplos de CLPs, que vocês colocaram isso na pesquisa de vocês, na verdade, certo? Então a gente não vai ser aqui repetitivos. E aí nós temos aqui a linguagem de programação, que a gente não vai entrar, não é o foco aqui a gente fazer programação do CLP, mas basicamente a linguagem de programação ela é textual ou ela é em diagrama, que é o ladder, né? Geralmente, pessoal, os CLPs eles são a linguagem ladder, que é a linguagem gráfica, que é muito provavelmente essa que você vai aprender, certo? Então, ela é bem intuitiva, certo? Então, ela tem por exemplo, aqui a instrução por contato, que é o contato aberto, o contato fechado, certo? Esse símbolo aqui, que é o símbolo, indica o símbolo de saída, certo? Saída direta e a saída invertida, certo? Então, se eu setar uma saída, certo? Basta eu colocar o S aqui, para eu resetar a saída, eu coloco o R dentro do parênteses aqui, certo? E aí eu tenho aqui vários temporizadores, certo? Várias instruções lógicas já definidas no ladder, ok? Então, por exemplo, aqui o TON, que é o temporizador, né? Um delay, que tem essa parte gráfica que ele vai, na verdade, temporizar, na verdade, que ele vai habilitar, que ele vai iniciar uma contagem no tempo, né? De saída. Okay? Aí você determina, na verdade, aqui, você seta quanto é esse tempo, ok? Aí eu tenho aqui um contador crescente, que ele faz, na verdade, ele é um contador, né? Ou seja, a partir do zero, ou a partir de um início de contagem que você determina no seu programa, ok? Que é o CTU. Né? E aí aqui uma representação de um programa que eu tenho uma entrada 1, uma entrada 2, certo?
E eu tenho aqui, eu vou fazer uma temporização aqui específica, certo? E um set de saída aqui. Eu uso aqui um temporizador 1 de 30 segundos. Ok? Então, basicamente, aqui tem outras instruções utilizadas nos CLPs. Além desses, tem o contador, certo? A movimentação e a comparação, algumas instruções matemáticas e instruções lógicas, certo? Então, essa programação ladder, certo? E toda aquela lógica de funcionamento do CLP, a gente consegue funcionar qualquer tipo, ok? Qualquer tipo de... Deixa eu só ligar aqui a minha tomada, pessoal. Qualquer tipo de automação, pessoal. Desde a mais simples até a mais complexa. Ok, jovens? Então, pessoal, ficamos por aqui. Não esqueçam da entrega da pesquisa na segunda-feira já, ok? Na quinta-feira abrimos o chat para dúvidas, ok? Então, a gente vai ter algumas aulas postadas aí antes de quinta-feira, certo? Que é para nossa reposição, ok? Então, pessoal, até mais. Vamos lá, bom final de semana a todos e vamos continuar nos cuidando. Até logo.